Olá, que alegria estar aqui novamente junto com vocês. Hoje vamos gravar mais uma etapa do canal Mente Infinita para você que está aí do outro lado e deseja saber informações sobre temas relacionados à saúde mental de forma leve, de forma tranquila e de forma que seja alcançável e entendível para você. Esse é o intuito do programa, para que você entenda temas muitas das vezes considerados difíceis de forma mais branda, de forma mais fácil, de forma mais simples e sempre voltado temas relacionados à saúde mental. Então hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante e trouxe uma convidada muito especial aqui para que a gente possa desenvolver esse assunto que é polêmico e a gente vai, junto com nossa experiência, né, a minha dessa profissional, que é uma profissional querida, né, uma amiga além de tudo, e vamos falar trazendo o nosso lado profissional de consultório, nossa experiência de consultório e vivências também daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente atua no nosso dia a dia como profissionais de saúde mental, sobre esse tema tão interessante. Hoje vamos falar sobre o limiar entre mediunidade e loucura. E para isso eu trouxe uma convidada muito especial. Eu vou deixar ela se apresentar e trazer aí o que ela tem de experiência, de vivência também nesse universo da psicologia, do estudo da saúde mental e também desse universo aí tão ainda a ser desbravado, que é a questão da mediunidade, que é a questão desse lado paranormal que todo ser humano vivencia no seu dia a dia. Então passa a palavra à nossa convidada hoje. Meu nome é Valquíria da Costa Camelo, eu sou psicóloga, trabalho com gestalterapia e com terapia cognitivo-comportamental. Eu estou aqui, sou especialista, na verdade, em terapia cognitivo-comportamental. Então, nós estamos aqui para abordar esse tema tão polêmico, né? Mediunidade e loucura. Vamos passar a palavra ao nosso irmão. Sem problema, Val. Val, esse tema ele é bem polêmico, né? Uhum. Bem polêmico Muito polêmico. E sempre foi durante aí toda a jornada da humanidade, né? Sempre existiu essa questão, esse limiar entre aquilo que é doença, entre aquilo que é loucura ou invenção, né, das pessoas. Então, fica sempre permeando nesse universo, né? E na verdade, a loucura, ela de muito tempo, ela já incomodava. Quem não se lembra, na época do Cristo, né, as pessoas apresentando os filhos loucos ao Cristo para que ele expulsasse os demônios, né? Porque antigamente era um demônio. Depois passou a ser realmente uma doença. Aí, com a enfermidade, as pessoas começaram, quem tinha na família um doente mental, eles escondiam dentro dos hospitais psiquiátricos e ali eles esqueciam. Eram os chamados hospitais psiquiátricos de depósito, porque era colocado os pacientes ali e nunca mais a família voltava para vê-los. Entendeu? E eles, quando tinham uma folga ou uma suspensão do tratamento intensivo e iam para casa, eles voltavam em piores condições. Entendeu? Aí a loucura era tida como algo vergonhoso para a família. A família não aceitava de forma alguma que tivesse um doente mental dentro de casa. Era vergonhoso, né, Val? Na verdade, a loucura é uma linha tênue, né? Porque entre a realidade e a loucura existe uma linha muito tênue que hoje, agora, nesse momento, eu posso estar bem. E, de repente, tem um fator desencadeante e esse fator desencadeante ele me levar a perder completamente a noção de tudo. Que seria considerado no nosso âmbito, né, da saúde. Para quem não sabe, né, que ainda não tem essa informação, eu sou psicanalista, né, formado e como psicanalista, e atuo também no consultório com o âmbito aí da psicanálise. Como a Valquíria, né, a doutora Valquíria, ela é psicóloga e atua diariamente com questões reais mesmo, determinados transtornos e doenças relacionadas à psique humana. E
esse tema, essa questão que Valquíria está falando agora, que é o limiar, né? Entender o limiar entre o que é doença ou o que o que é é uma fantasia ou uma eclosão mediúnica. mediúnica. Também tem isso. E muitas das vezes, Val, é considerado que um surto psicótico, né? A pessoa de repente está o que seria esse termo, aflorando esse dom, essa mediunidade, né? Inclusive, abordando esse âmbito, como é que a psicologia ela entende esse universo do dom, ou então da mediunidade, ou então de alguma intervenção externa, né? Algo Olha, assim. a gente vê porque o psicólogo ele não trabalha basicamente com diagnósticos. Uhum. Ele tem o diagnóstico, mas ele não leva em conta o processo da enfermidade. Ele leva em conta a pessoa. Certo. Quando a gente vê que a pessoa está muito desnorteada, com a obnubilação da consciência, com falta de orientação, como que dia é hoje, como foi que você veio aqui, a gente sabe que ele está num processo, vamos dizer assim, de adoecimento. Porque você sabe que hoje em dia, com as medicações que existem, os pacientes têm uma vida normal. A pessoa que é esquizofrênica, que é psicótica, tem uma vida normal. Se tomar a medicação, tudo direitinho, o transtorno bipolar, todos eles, sob controle das medicações, eles têm uma vida normal. Eles podem trabalhar, eles podem ter filhos, eles podem casar, eles podem, enfim, ter uma vida normal. Mas a gente não leva em conta esse diagnóstico. Quando eles estão no adoecimento, aí a gente começa a fazer terapia de apoio. É uma terapia diferenciada, porque normalmente as terapias que são utilizadas são dirigidas ao insight, ou seja, a psicanálise, a Gestalt, a TCC, né? a TCC, enfim, tudo é voltado para Esqueci agora. Tudo voltado para tentar não, na verdade, guiar aquele indivíduo para a sua lucidez, para seu equilíbrio, né? Exatamente. Então a gente trabalha com isso. E a pessoa é levada a ter o insight, ou seja, por que eu estou sentindo isso? Aí associa uma coisa, um fato que ocorreu no passado dela, e aí é trazido para a realidade essa pessoa, mostrando que aquilo já passou e que ele se encontra em estado. Então, ele vai superando os seus conflitos à medida que vivencia esses conflitos no centro terapêutico. Certo. Entendeu? Certo. Já a pessoa com adoecimento, a gente trata com terapia de apoio. Como é feita essa terapia de apoio? Essa terapia de apoio tem, inclusive, psicólogos e especialistas em terapia de apoio, que trabalham única e exclusivamente com terapia de apoio. Então, eles trabalham fazendo o quê? Estimulando respostas favoráveis e eliminando respostas que não são adequadas. Então, ele faz com que o paciente reflita sobre aquela coisa que ele está dizendo, que às vezes é mirabolante, está entendendo? Veja bem, isso não está acontecendo no momento. Você não está na praia, por exemplo, andando na praia no momento. Então, você sabe disso, você está aqui na minha frente. Então, como é que você se sente hoje? Aí ele vai, através dos questionamentos, ele vai raciocinando que aquela situação não está realmente ocorrendo. Então, a gente estimula as respostas positivas e rechaça as respostas negativas. E é assim que existe um método, né, dentro do âmbito da psicologia para você cercar se aquele indivíduo ele está realmente fora da realidade, como você falou agora há pouco, ou então... Não, mas é fácil você identificar quando o paciente está em adoecimento ou quando o paciente está num outro processo. Por exemplo, um médium que eclodiu anomalamente a sua mediunidade. É anômalo, mas não é patológico. Certo. Então, ele está consciente de que não é doente mental, que ele está num processo de eclosão mediúnica, que perde a concentração, então tem muita turbulência, às vezes, na eclosão mediúnica.
Mas isso não pode significar que a pessoa esteja louca, Uhum. entendeu? Mas a gente tem muito cuidado e critério para isso, Claro. porque, como é o nome, você tanto pode se enganar com um quanto com o outro. Exatamente. É tênue, como você falou agora há pouco, É. né, Val? Inclusive para o profissional que está do outro lado, tentando ajudar de alguma maneira com a Exatamente. sua técnica, ele pode até se confundir se não tiver um pulso, né? Não tiver clareza sobre seu estudo, sobre sua, né? Exatamente. Sobre sua vivência, né? E a gente estava até conversando agora há pouco, né, Val, sobre sua experiência em... Hoje não é pacientes que estão em locais, né? Hoje é considerado, não pode mais utilizar esse nome, né? Manicômio, não é utilizado, né? E não tem mais o depósito, não é existe mais essa questão de utilizado. depósito. Hoje tem um outro termo, né? Isso para esses lugares que É mais um acolhimento. Por Acolhimento. exemplo, quando a pessoa está em crise, a família pode interná-lo para que ele possa sair da crise. Que seria uma clínica, né? Uma clínica Seria uma especializada. clínica. Então ele vai, entra no hospital, e isso tem particular, tem do SUS, tem tudo. Então ele é levado àquele hospital, mas não é mais deixado lá como uma coisa que você chega e bota, Uhum. como no passado. Certo. Hoje eles chegam no hospital psiquiátrico em crise, é tratado, é conduzido aos tratamentos normais de praxe, e depois que eles saem do surto, eles aí são encaminhados aos seus lares. Veja que é diferente. Porque antigamente o paciente psiquiátrico ele era jogado literalmente dentro do hospital. Uhum. Ele chegava lá, botava lá e ia embora e esquecia que tinha aquela pessoa dentro de casa. Então, hoje em dia já não é permitido mais isso. Foi extinto, né? Em 1983, começou-se a psiquiatria preventiva aqui no Brasil. Certo. E a medicina preventiva previa justamente esses processos de tratamento que não permitia, que não fosse permitido o depósito de pacientes dentro do hospital e esquecido pela família. Uhum. Porque isso não ajudava eles a se socializar, a encontrar uma profissão, a estudar. E foi visto que eles podem fazer tudo isso, tá entendendo? Mesmo sendo bipolar, mesmo sendo esquizofrênico, mesmo sendo... Quando está na crise, vai, toma medicação com um teor mais elevado, e aí chamam ele para a razão e ele volta ao seu normal, podendo levar uma vida normal. Uhum. Entendeu? E essa questão, né, Val, que você citou agora há pouco, ela é muito também tênue quando o profissional ele não tem expertise, talvez experiência para lidar com esse universo, né? E pode tanto levar para um lado quanto para o outro de forma exagerada, vamos dizer assim. Então, existe um ponto sempre de equilíbrio nesse ponto, né? E o que seria esse ponto de equilíbrio? Seria entender, de fato, exaurir todas as possibilidades daquele paciente específico. E como a gente estava falando aqui nos bastidores, né? A grande parte das pessoas que, de alguma forma, se perde nesse universo. É uma intervenção do universo, ou então diz que é uma intervenção como obsessores, né, que são considerados espíritos, né, que estão ali. Aí é a visão espírita, né? Na visão espírita, todo paciente psiquiátrico, ou seja, todo louco, por assim dizer, a gente está usando a palavra louco, mas a gente está utilizando hoje em dia, é um transtorno, né? Transtorno. E todo transtornado, vamos assim dizer, ele tem um fundo de perseguição espiritual. Certo. Ou seja, um processo obsessivo, no seu grau máximo, porque a obsessão eles consideram em 3 níveis, né? Certo. E o louco, o transtornado, ele se encontra justamente na obsessão de subjugação. Uhum. Ele já está subjugado pela entidade que o obsedia. Aí, muitas vezes, esses pacientes, quando começam um tratamento material, ou seja, com psiquiatra, com remédio, com medicação, com tudo, eles são encaminhados a um centro espírita para o tratamento espiritual, que isso daí seria o ideal,
na visão espírita, isso daí seria o ideal. Uhum. Porque ele cuidaria do lado espiritual e trataria também a parte material, porque muitas vezes esses processos obsessivos causam danos permanentes. Uhum. Ou seja, a pessoa, ao invés de ter só uma perseguição espiritual, ele tem também já a doença instalada no cérebro, já causaram o dano e ele vai permanecer com a enfermidade o resto da existência dele. Entendeu? Interessante esse ponto, Val, que você falou agora há pouco, que é esse cuidado que hoje os profissionais de saúde mental, né, têm mais clareza sobre isso, que o cuidar da saúde mental é multidisciplinar, que envolve, como você falou, a parte física, né, a parte também espiritual, né, e também com a questão social, né, de estar ali com outras pessoas. Mas esse ponto do espiritual também está envolvido nessa saúde mental, né, em buscar, seja através de diversas religiões, não importa a vertente, mas cuidar desse lado espiritual, não é isso que para poder equilibrar o ser é essencial, né? Veja bem, a pessoa que se cuida só materialmente, ela, não sei porquê, mas o equilíbrio dela é tênue também, ou seja, ela hoje está bem, daqui a um tempo ela pode ter o surto novamente, entendeu? E as pessoas que quer dizer, isso aí foi uma observação que eu fiz com alguns pacientes, em termos psiquiátricos. Uhum. Eles iam, como é o nome, eles que cuidavam só da parte material, eles, como eu não tinham tendência a entrar mais no surto. E aqueles que se tratavam espiritualmente, fosse na religião católica, fosse na religião evangélica, né? Evangélicos todos nós somos, mas são conhecidos por evangélicos. Então, fosse no candomblé, no espiritismo, eles tinham uma sobrevida de equilíbrio mais longa, entendeu? Era mais longo, porque eles não entravam com muita frequência nos surtos. Uhum. Alguns pacientes meus que eu atendi, eles não entravam logo no surto. Então, a gente foi visto, né, desde que eu, em 1994, foi quando eclodiu mediunidade e tudo. Então, desde essa época que eu vejo a loucura sobre o novo prisma, como diz o espiritismo. Ela não é uma coisa só material, ao meu ver. Sim. Ela tem o fundo espiritual. Então, a pessoa mesmo, ela é quem se alimenta daquelas coisas do passado. É como a doença o transtorno bipolar, né? Onde a pessoa ora está na mania e ora está na depressão. Então, a depressão, ela é uma doença do passado. E a ansiedade é a doença do futuro. Então, a gente vê que esses pacientes, tanto de ansiedade como de depressão, eles tendem a se equilibrar por mais tempo com o tratamento espiritual. Mais o espiritual do que o material. É interessante esse ponto, é muito importante para quem está do outro lado aí. A Valquíria trouxe a clareza para esse ponto que eu costumo falar para os meus pacientes que estão acompanhados por mim, inclusive, que para quem é meu paciente e acompanhado, eu sempre falo, o tratamento ele é multidisciplinar. Então não adianta apenas você ir para uma terapia. Isso tem vamos dizer assim, tem um efeito e tem um viés aí, e tem um alcance. E por isso que eu falo para meus pacientes sempre, né? Vá procurar uma alternativa também, vá caminhar, vá fazer um esporte, ser acompanhado, claro, devidamente por um profissional que sabe lhe conduzir nesse processo. Existem, inclusive, programas aqui na cidade, em outros lugares, tanto no Brasil quanto no exterior, que você pode fazer atividade física com outras pessoas, estar reunido com outras pessoas, e isso traz uma satisfação, isso traz um senso de coletividade que ajuda muito. Inclusive no outro capítulo que estivemos aqui falando com Harry, né, Harry Thorpe, que é um profissional de educação física, e falamos muito sobre esse ponto, Val, de que o cuidar com o corpo também é uma forma de cuidar da saúde mental. E o que Val está falando aqui, Valquíria, doutora Valquíria, está falando também que
essa parte do espiritual também é essencial. Existe N pesquisas, N artigos falando sobre esses pontos de pessoas adoecidas, já convalescentes, pessoas que estão aí em crises e já internadas, inclusive em hospitais, que com a intervenção, com a questão da ligação com o lado espiritual mesmo, que seja independente de qual seja a religião, independente de qual seja o lado Umbanda, que seja o espiritismo, que seja apenas uma crença, isso ajuda muito na recuperação dos pacientes. Não sou eu que estou falando, isso já é constatado que ajuda muito. Então, o ser humano, e eu quero chamar você a atenção quanto a esse ponto, ele é múltiplo, ele tem dimensões, né? A saúde mental ele tem várias dimensões que aborda aí a questão, como o Val falou, espiritual, física e também, né, psíquica, né, que é estar social, estar junto com outras pessoas. Fora, pode existir outras vertentes que a gente nem saiba, né, Val? Exatamente. Outros ângulos. Mas o espiritual, ele, por exemplo, você não precisa ter uma religião para tratar do seu espiritual. Você pode ser uma pessoa que faz meditação, que está ligada ao seu centro, né? Que está ligada ao seu centro, que é muito importante você estar em contato consigo mesmo. E nesse momento, ela, através da meditação, do estudo, da leitura edificante, porque tem livros maravilhosos de autoajuda, de espirituais, de budismo, de tantas outras religiões, que são interessantes, mesmo que você não seja um budista, né? Você lendo as informações que tem nesses livros, você começa a fazer meditação e a trabalhar o seu próprio eu, né? Através disso, porque querendo ou não, eles influenciam você para que você possa meditar, possa trabalhar seu corpo, entendeu? São a yoga, que é uma forma boa de você melhorar, inclusive, o seu equilíbrio, tá entendendo? Porque ela trabalha muito o corpo, a mente, o espírito, como assim dizer. A inspiração, né, Val? Que parece algo tão difícil. Então... E a gente não respira direito, está provado. Não é? E normalmente quem é ansioso, né, tem a respiração muito curta e termina até causando tontura. E a pessoa não sabe, eu tô tonto, não sei, mas é sua respiração. Então, o fato de fazer um yoga, fazer uma meditação já ajuda a equilibrar a respiração. Exatamente. Então, eu digo assim, quando um paciente meu tá com algum problema, eu digo, respire primeiro. Vamos primeiro respirar. É o básico, né, Val? É o básico, porque quando ele respira, eu digo, respire profundamente, usando o diafragma, aí você realmente começa a respirar. Aí ele se acalma. Tá entendendo? É uma benção, porque ele se acalma. E você fica o tempo todo no dia a dia, porque hoje em dia a nossa sociedade ela está doente, né? Porque, como é o nome, de uma forma geral, você vive em luta para sobreviver. Não é mais, é como se você estivesse vivendo, é por isso que tem tanto ansioso e tanto depressivo, porque você está vivendo hoje em dia como se ainda estivesse na época das cavernas, ou seja, você tem que lutar para continuar vivo. Então, o equilíbrio mental é muito comprometido nesse processo, entendeu? E nesse âmbito, né, Val, entre já abordando esse tema aí da sociedade, porque todo mundo está imerso nessa sociedade, como você falou, adoecida. O Freud sempre até abordou sobre essa questão desse lado sombrio da humanidade, né? E quando você está muito imerso nesse universo, você dá vazão, abre espaço para transtornos, né? Diversos. É você não viver o presente, viver de repente o tempo todo pensando nesse futuro que ainda nunca chega, e esse futuro que é incerto para todo mundo. Ninguém sabe se daqui a pouco a gente sai dessa sala, a gente está... São duas coisas que a gente não pode viver. O ontem, porque já está no passado, não vai voltar e você não vai poder consertar nem fazer mais nada. E o amanhã. Então, o melhor para se viver é o dia de hoje, que é quando a gente tem a condição de trabalhar
para esse amanhã chegar. Então, por isso que a gestalterapia com aqui e agora. Aqui e agora, tá entendendo? Não é que você não vá trabalhar o passado conflituoso do seu paciente, mas se ele está no presente, ele não é passado, ele já está no presente. Uhum. Então, a gente trabalha o conflito no presente, porque ele ainda está presente na sua vida. Então, o futuro, não, porque o futuro é adivinhação. E a adivinhação a gente não pode fazer, porque a gente nunca usou bola de cristal. Então, o paciente, a gente leva ele a viver a sua vida no presente, aqui e agora. Então, como diz o ditado, se você vai viver no passado, você vai viver eternamente angustiado, triste, e a depressão é sua companheira. Se você vai viver o futuro, você vai viver eternamente na ansiedade. Ou seja, ao invés de você trabalhar hoje calmamente para o que amanhã seja um dia melhor, você vai ficar sem respiração, como diz o ditado, para trabalhar por um futuro que você não sabe nem se vai acontecer. Uhum. Interessante isso aí, Val. Eu queria abordar um pouco sobre esse lado mais pragmático também, né? Pragmático mais cartesiano, então 1 mais 1 é igual a 2, né? Nesse sentido. Quanto à psicologia, estudo da saúde mental, né? Para a gente confrontar um pouquinho sobre o que é realidade e o que não é realidade, né? O que é aquilo de invenção e aquilo que não é invenção. Aí com isso, eu queria abordar que, por exemplo, existiram vários professores, filósofos, existe uma quantidade de estudo aí, né, na humanidade, desde os primórdios, de pessoas realmente renomadas, né? Uma delas é, por exemplo, o William James, né, que foi um dos criadores ali ele trouxe a psicologia, inclusive, para os Estados Unidos, né? Que foi o criador ali da matéria da psicologia dentro da Universidade de Harvard, né? E ele estudou, ele exauriu no campo dele, na visão dele, essa questão do que é. Na época ele falava sobre feitiçaria, do que era paranormalidade, né? Não acredito que não existia nessa palavra ainda, mas ele tentou exaurir esse campo, né? Porém ele seguiu, como ele era considerado o pragmatista, né, na psicologia, ele seguiu dizendo, não, isso é invenção ou algo assim, eu não sei explicar nesse sentido. E eu estou seguindo uma linha histórica, viu, Val, para que a gente possa, de repente, pontuar sobre isso. Aí Freud, na sequência, andei lendo alguns artigos, ele até tentou, né, verificar esse lado do ser humano que, puxa, eu não sei explicar isso, por quê? E foi classificado, ele utilizou ali uma vertente que foi do professor dele, Charcot, né, Jean-Charles Charcot, que foi um que ensinou, que mostrou, inclusive, a hipnose para Freud, né, na época. E ele, hoje, se você fizer uma leitura, ele pouco falou sobre essa questão da mediunidade. Por quê? Tanto o William James, quanto o Freud, quanto outros que vieram depois, eles classificaram isso aí como histeria, como algo que não tem nada a ver com o espírito. O que se aproximou mais foi Jung. Carl Gustav Jung, exatamente. Eu queria chegar nesse ponto. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E Jung, ele foi um dos que abordou que, sim, existe a questão do inconsciente, mas também tem um inconsciente coletivo, porém, não descarto essa questão de intervenção de uma terceira questão que eu não sei o que é. Uhum. Então, eu achei interessante quando eu fiz a leitura, até para trazer esse tema, que alguns ali disseram, não, isso é histeria, isso aí não existe, né? E outro, Jung, seguiu essa linha. A gente tem a metapsíquica e tem a parapsicologia, que ambas estudam os fenômenos espirituais. Certo. Né? A psique, como um todo. Como a psicologia se ocupa da psique, da alma, do espírito. Certo. Né? Que psique pode ser traduzido como tudo isso. Tá. Então, eles estudam a psique e tentam, até hoje,
explicar os fenômenos. Eles utilizaram o quê? Os psicosinestésicos, que são pessoas que conseguem, através da mente, locomover objetos de cima de uma mesa, jogar longe, tudo só com a mente. Com a mente ele conseguiria locomover um o copo como esse, né? Exatamente. Inclusive hoje, na época da Guerra Fria, houve até tem histórico, tem isso na internet, quem buscar, pessoas que eram estudadas com esses dons, né, para poder acessar bases. Foram os mais estudados, porque o fenômeno podia ser observado. Uhum. E depois foram utilizados os clarividentes, Sim. que são o quê? São anímicos. O que é anímico e o que é mediúnico? Anímico é quando você é quem produz o processo. Sim. O próprio pessoa é quem produz o processo. Isso seria uma energia... Uma energia da própria pessoa. Certo. Tá entendendo? Poderia ser considerado como dom? Pode, é chamado como dom, mas na verdade eu acho uma coisa tão natural, certo, que para mim é tão natural que eu não chamaria de dom, eu chamaria de capacidade da pessoa de locomover, de olhar. E depois aí eles começaram a utilizar esses mesmos clarividentes, inclusive nos Estados Unidos eles fazem muito uso deles na polícia. Uhum. Para detectar os criminosos, é quase uma profissão. Tá entendendo? Que eles são clarividentes, eles ficam dentro da polícia para facilitar a prisão de alguns assassinos, serial killers e outros meliantes, né, como diz o ditado, para que a polícia tenha mais sucesso no seu trabalho. E é considerado, Val, e encontram soluções para isso, os crimes, os embrólios, né, policiais, porque senão não existia. Se eu não me engano, existe isso aí no Departamento de Polícia lá dos Estados Unidos, que isso é mais divulgado, mais amplo lá, né? Aqui não é tão divulgado. E FBI, né, também tem isso, né? E eles são escondidos. Uhum. Por quê? Porque como eles captam a mente do assassino através da psicometria, que é o uso do toque no objeto em que foi, por exemplo, que o pretenso assassino usou para fazer a coisa. E através desse toque com as mãos, ele é capaz de ver e assistir a cena completa do assassinato, entendeu? Então, eles são utilizados, os psicômetros, os clarividentes, porque os clarividentes eles têm visão à distância, tanto antes quanto depois. Você tem clarividente que é anterógrado e retrógrado, ou seja, ele tanto vê as coisas do passado, como vê as coisas que vão ocorrer ainda. Então, eles são muito utilizados para fazer previsões de onde o assassino vai agir, tudo. Então, eles são utilizados. E são escondidos a 7 chaves pelas delegacias, pelas polícias, porque eles correm risco de vida. Porque se o assassino souber que você tá vendo ele, tá dizendo, então eles vão e se eliminam, né? Então, Val, para separar, para ter esse entendimento maior, né? Para a gente... para quem estiver do outro lado aí em casa assistindo, existe a separação aí entre algo que é da pessoa, vamos dizer assim, é anímico, que é considerado da pessoa um dom, imagina um dom da pessoa, e existe outra, para separar bem isso, porque senão a gente vai confundir muito quem está assistindo, existe a questão que é outro setor, que é a intervenção espiritual, intervenção de terceiros. Aí é mediúnica. É quando a entidade é quem mostra a você aquilo que está acontecendo no local, ou antes ou depois de alguma coisa, mas é a atuação de um espírito sobre você. Você não tem a capacidade, é mediúnica. Pronto. É auxiliado. Isso é real, acontece demais, e o próprio, como você falou, o FBI, né, FBI utiliza. Se não funcionasse, não utilizariam, óbvio, né? E eu queria até utilizar um ocorrido aqui no Brasil para a gente comparar com essa questão, por exemplo, do quem tem esse poder, né? Poder de verificar, tocando no objeto, aquilo que aconteceu na cena do crime, desvendar o crime, psicometria, que é real, existe, né? Não adianta a gente pensar que não existe, porque existe, fugir disso, né? Isso não é loucura, é real. E existe também um viés que é da intervenção, vamos dizer assim,
de outro ser, de outra inteligência, que seja. Por exemplo, um caso conhecido aqui no Brasil que foi quando houve um crime, né, se eu não me engano, com arma de fogo, e, e na época o Chico Xavier foi pedido para ele intervir na situação. Eu acredito que foi a mãe ou alguém, a família. Não, ele recebeu mediunicamente o assassinado, no caso o assassinado, que foi em júri Certo. dizer que não foi um assassinato, foi um acidente, que o rapaz não tinha Culpa, assassinado ele, mas foi um acidente. O rapaz estava brincando com a arma e a arma disparou e o matou. Tá com um E colega, foi né? aceita. Os dois estavam brincando com a arma. E foi aceito dentro do júri. Tá? Isso há muito tempo atrás, tá entendendo? Mas ocorreu, entendeu? A gente não pode negar. Agora a gente tem que separar dentro de um consultório, dentro de um hospital, o que é realmente mediúnico e o que é realmente doença. Aí é uma pergunta, Val. Essa condução depende do profissional, então. Ter Tem essa consciência. É estudar bastante a psiquiatria, né? Certo. E estudar bastante diagnósticos. Mas também não se prender, o psicólogo, pelo menos, não ser o psicanalista, porque o psicólogo ele não pode se prender a um diagnóstico para atuar com o seu paciente. Ele trabalha com o paciente com a demanda que ele traz dentro do consultório. Então, ele pode estar em surto, aí não tem muita coisa o que fazer, porque quando ele está em surto, a gente só diz a ele que ele pode ficar bem, e depois que ele sai do surto, a gente começa a terapia de apoio, entendeu? Quem trabalha com terapia de apoio em hospital psiquiátrico é um sucesso, entendeu? Porque, como é o nome, a terapia de apoio, ela começa a mostrar a eles quando ele está doente e quando ele está sativo. Esse pensamento é real, e esse pensamento não é real, entendeu? Então, ele começa, o próprio paciente começa a botar no real e no não real. Então, veja como é tênue, como você falou, então está respondida. A condução do profissional ela é essencial. Exatamente. E principalmente para tanto participar dessa loucura, né, do paciente, isso aí é um fenômeno, e a pessoa começa a enveredar por isso e termina esquecendo a linha do meio, como disse. Exatamente. Ou não ser também tão pragmático e esquecer que existe essa multidisciplinaridade humana, né, em vários sentidos, que existe a questão do dom da pessoa, existe a questão da inspiração, que seja. Porém, o profissional ele tá ali para guiar numa linha, tirar ele daquele surto, né, Val? Para poder ajudar ele ou ela, né, nessa condução. Então, para ele poder raciocinar, né? Quando ele está no surto, você tem que botar ele pelo menos um pouco dentro do processo de normalidade. Surto, Val. Cita exemplo de surto, por exemplo. Surto é quando você... O surto é quando você foge completamente da realidade. Tá vendo? Você começa a ter delírio, você começa a ver no outro um inimigo, tá entendendo? Você começa a vivenciar, tem delírio de ciúme, tem delírio de riqueza, megalomania, né? E você começa a ver que a pessoa está completamente alienado. Por isso que a gente diz alienado. Tá entendendo? Pensa que é outra pessoa. Exatamente. Pensa que é outra pessoa, pensa em outra situação. O transtorno bipolar, que antigamente era chamado de PMD, que era psicose maníaco-depressiva, o transtorno bipolar, você pode ficar numa tristeza profunda ou numa fase maníaca, que aí você pode levar você a fazer 1001 coisas que você, no seu normal, você não faria. Por exemplo, comprar coisas desnecessárias. Vai para a loja, compra sapato, compra roupa, compra isso, compra aquilo. E você não sabe por que está comprando aquilo. Tá entendendo? Então, é mais leve.
Por quê? Porque você bota ele na medicação e quase que imediato ele começa a equilibrar a sua mania, Uhum. entendeu? O esquizofrênico não. O esquizofrênico leva tempo, Certo. tá entendendo? Porque é que a gente chama de ciclotímico, né? Uhum. Ele tem é cíclico o surto dele. Ele sai da realidade completamente, tá entendendo? Teve uma paciente no Luiz Inácio há muito tempo, que ela vivenciava todo o livro que ela lia. Ela era uma pessoa extremamente inteligente, apesar Lia muito. da esquizofrenia. Tá Certo. Ela entendendo? lia muito, né? Ela lia muito. Então, quando ela lia, que entrava no surto, ela vivenciava o que estava no livro. Aí era de patar. Uhum. Tá entendendo? Ela foi várias vezes pega na praia de Boa Viagem, nua, entrando atrás do pirata. Tá pirata entendendo? Do pirata. Ela estava vivenciando a pirataria ainda, entendeu? Certo. Então, você vê que eles eles fogem. O surto é justamente isso, é quando você sai do seu real. E o engraçado é que quem é Claude mediunicamente pode ocorrer isso, que é o que a gente chama como é o nome, anômalo, é uma eclosão mediúnica anômala, mas não patológica. Certo. Então, o que é que a pessoa faz para evitar isso, Val? Que seja, eu queria que você falasse sobre esses dois universos, tanto da psicopatologia, né, que é a patologia, que é a doença, né, psíquica, e essa questão da mediunidade. Como é que a pessoa evita chegar num ponto desse? Você não consegue diferenciar um do outro. Tá entendendo? É muito semelhante. Porque tanto a pessoa pode estar num surto, ou seja, tendo um delírio, certo, por exemplo, quanto ela pode estar no mediúnico, tendo a visão, por exemplo, da sua casa. Lá e ela diz: você vai ser necessário ir para a sua casa, porque sua mulher está assim, 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 assim. E quando você telefona para lá e você recebe a resposta, realmente isso aconteceu e a gente está aqui com esse problema, tá entendendo? Aí você vê que é mediúnico. Certo. E quando você vê que é um surto psicótico, ele está totalmente, ele vem com um delírio que emenda um no outro. Ele não tem orientação quanto ao tempo, quanto ao que está ocorrendo no presente. Que não condiz com a realidade. Não né, condiz com a realidade que ele está. Isso é a diferença. Né? Inclusive da condução do profissional, de repente até em confirmar isso. Feito uma ligação. E a maneira dele se referir é diferente, porque o paciente psiquiátrico, ele fica como que esgazeado, o olhar dele fica perdido no tempo e no espaço. A obnubilação da consciência é clara, porque ele fica como se tivesse uma nuvem na frente dele. Então você reconhece, tá entendendo? Mas isso pode ocorrer também com quem está num surto mediúnico. Entendeu? É muito difícil você diferenciar o mediúnico quer dizer, do ponto de vista médico, né? Do ponto de vista médico é muito difícil você diferenciar uma coisa da outra. Mas você vê que o outro está organizado. O que ele ouve tem uma coisa de realidade. Tem fundamento. Tem um fundamento. O outro, quando ele fala, ele está fora da realidade. São coisas sem nexo. Entendeu? Então você vai fazendo a diferenciação. Então, mais uma vez, veja a responsabilidade do profissional para poder fazer a triagem. A triagem e ajudar aquele paciente de forma assertiva. Né? É o que eu falei agora há pouco. Nem demais para o pragmatismo demais, nem também se perder na viagem do paciente. Mas existe um meio termo, né? No campo de hoje, eu acredito, viu, Val? É uma concepção minha. Se, por exemplo, o Freud, o Jung, o próprio William James, né, que foi o criador aí da psicologia lá nos Estados Unidos, todos esses nomes, grandes nomes do estudo da mente humana, com os materiais que a gente tem hoje, com as pesquisas, com as visões que a gente tem hoje, né,
mais amplitude com imagem, né, cerebral, com pesquisas mesmo que foram desenvolvidas ao longo do tempo, essas pessoas poderiam, esses nomes, grandes nomes, poderiam até mudar um pouco o conceito de que tinha lá atrás, porque era o que eles não tinham alcance para aquilo naquele momento, né? Não tinha essa visão ainda, ou não tinha nem tempo para estudar aquele assunto em específico, e ligava com aquilo que eles conheciam mais próximo, né? Como, por exemplo, o próprio Freud, a questão da histeria, né? Que ele fala no livro, isso é histeria. É o que ele conhecia na época. Porém, eu acredito bastante que se ele tivesse desenvolvido um estudo, tivesse vivo até hoje, ele teria desenvolvido muita coisa rica, muitas riquezas, né? Nesse âmbito, inclusive, da amplitude da mente. Gustavo Jung, ele chegou mais próximo de mediunidade, dessas coisas, porque ele estudou mais aprofundadamente e ele viu que, como é o nome, alguns comportamentos já ultrapassavam o próprio desenvolvimento do paciente, né? Então ele sabia que tinha, antes do paciente estar aqui, ele tinha tido uma vida. Então, ele não pode provar, como a parapsicologia até hoje, ela trabalha com os anímicos, como o clarividente, o vidente, o pirocinestésico, o telecinestésico, eles trabalham com eles, mas até hoje eles não conseguiram comprovar, tá entendendo? Todo o processo. Ainda está em pesquisa, ainda está em validação, porque a mente humana é complexa. Não, né? E outra coisa, você não pode provar o que está na mente do outro. Não é palpável não é ainda, palpável, né? Talvez. Não pode ser repetido. Que é o que caracteriza o científico, né? Você, numa mesma condição, no mesmo processo, você pode comprovar cientificamente que aquilo é real. Então, a parapsicologia, a metapsíquica, que foi quem começou a estudar os fenômenos, nenhum deles conseguiram comprovar que isso era um fato. Mas, na vida real, quando a gente vai lidar com uma pessoa, um paciente, uma pessoa com os processos dela, a gente vê que tem processos que não são explicáveis do ponto de vista psicopatológico e que não podem ser classificados dentro dos padrões de psicopatologia que a gente conhece. Então, vamos dizer assim, o estudo da mente humana ainda está aquém da toda a potencialidade da mente humana. Exatamente. Ainda é algo que precisa ser conhecido. Ainda é um segredo, né? É um segredo, é um mistério. É um mistério. É um mistério, né, Val? Da mesma forma, por exemplo, eu vou abordar até esse assunto interessante, que tem a ver com o que a gente está tratando, que é inexplicável e explicável. Tem um professor que eu sigo ele bastante, que é o professor Jim Tanker, lá da Universidade da Virgínia, né, nos Estados Unidos, e ele é um chefe, eu acho que hoje ele deve ser chefe, mas ele é do departamento de psiquiatria infantil, né, daquele departamento ali. Tinha um professor antecessor a ele, que ele foi orientando desse professor, que ele que desenvolveu esses estudos. E o Jim Tanker continuou. O que é que consiste esse estudo dele, Val? Veja que interessante. Ele recebe histórias de crianças do mundo inteiro, da Índia, da Tailândia, do Brasil, dos Estados Unidos, que se recordam, têm pesadelos durante o período da infância, né, que Freud falou sobre a primeira infância ali, né, no período da primeira infância, normalmente acontece na primeira infância, de uns 4 aninhos. Ele fechou, na verdade, Freud fechou na primeira infância, né, como determinante de tudo. Pronto, primeira e segunda infância, né, 1 a 4 anos, né, por aí, 5 anos, se varia um pouco. E essas crianças, nesse período, Val, começam a se recordar de dados, informações que a família não sabe de onde é que veio aquilo. Por exemplo, tem uma criança que ela recordou e disse para os pais, chorava compulsivamente de madrugada, urrando mesmo, e os pais se assustaram com aquilo, foram atrás de profissionais e ninguém sabia explicar o porquê. Ele era uma criança saudável, mas a criança lembrava de cenas da Segunda Guerra Mundial, e ela dizia pro pai que, olha, eu tô vendo um avião caindo, a placa é tal, eu caí em tal lugar, no oceano tal, navio com esse nome, eu conhecia fulano, e era uma agonia dessa criança o tempo todo. E o professor Jim Tanker foi um dos que foi acionado para lidar com a situação. Chegou ao ponto que ele já tem uma pesquisa baseada nisso,
E é um dos casos verídicos, reais, de que ele não tinha como não confirmar isso, porque a criança confirmava tudo. Ele foi confirmando, ligando, chegou ao ponto de ir até lá, na região ali do Japão, ali naquela ilha, né, Okinawa, se não me engano, foi lá onde houve o conflito, né? E de fato existia. Aquele navio, aquele avião que caiu lá, e a criança só sossegou, Val, sossegou desses pesadelos quando foi até o local. E os pais levaram ele para ir para o local e foi onde o choro, a agonia daquela criança parou. Foi até no barco, tem até no YouTube, quem tiver curiosidade, pode ver se caso é real mesmo. No YouTube tem a criança indo lá com os pais num barquinho. Quando ele chegou no ponto onde o avião caiu e confirmaram que tinha um avião lá e por aí vai, com tudo confirmado, a criança sossegou. Mas ela tinha pesadelos recorrentes. Então, o que é isso, né, Val? E fora outros casos catalogados pelo professor Jim Tanker de crianças que lembram de vidas passadas. Né? Olha, teve um caso também muito interessante que saiu no Fantástico de uma criança que se lembrava do pai, da mãe, dos irmãos e disse que era filho de fulano de tal, de cicrano, e foram atrás e realmente essa família existia e ele tinha morrido fazia algum tempo. Então, ele viu a irmã, ele falava do nome da irmã, do coisa, e foram e comprovaram, né? Então, a gente tem que rever nossos conceitos de realidade, porque isso pode... não, mas isso é um pesadelo, ele está só tendo um pesadelo, isso daí não ocorreu de fato, nem ocorre ele agora. Ele viu um desenho, algo assim, né? Mas não tem como. Esse professor, ele tem uma linha de pesquisa, como você falou, né, Val? Para se provar algo na ciência, você precisa repetir e também ter fundamento muito sólido. E isso que é o trabalho do professor Jim Tanker. Ele tem N casos no mundo todo feito essa criança, que ela lembra dos nomes, lembra como que ela não vivenciou aquilo. Como é que ela lembra? Exatamente. Né? Então, existe algo que transborda a mente humana conforme a gente conhece hoje, seria isso? Exatamente. Tem algo atrás da gente, a gente não sabe, por exemplo, a gente, quer dizer, o espírita, ele sabe que tem uma vida após a morte. Nesse conceito do espírito, mas não seria de outras religiões também? De outras religiões. São poucos, a maioria das religiões acreditam numa sobrevida do espírito, de alguma coisa. Que continua, tá entendendo? Né? Que continua. Tá. Mas a maioria delas, né? O evangélico, ele diz que vai dormir eternamente até o dia do juízo final. Certo. Dormir por quê? Se você já morreu. Mas vai dormir em outro lugar. Aí vai dormir em outro lugar. Tá, ok. Então, a Igreja Católica diz que você vai para o céu ou para o inferno. Então sobra alguma coisa além da matéria. Está indo para algum lugar. Está indo a algum lugar. Então... E o espírita, ele diz que você vai ficar como espírito errante até esperando a próxima encarnação. É que eu acho até mais lógica, né? Porque as vivências que vêm de outras encarnações, porque veja bem, você é a soma dos conhecimentos que você adquiriu. E esses conhecimentos, é por isso que muita gente diz assim, mas você acredita? Eu digo, acredito, porque tem pessoas que nunca pegou, por exemplo, numa agulha de tricô, eu vou dar um exemplo bem grosseiro, nunca pegou numa agulha de tricô, mas se você entregar a agulha a ela, e ela vai fazer a peça. Quer dizer, isso é um conhecimento anterior, que não teve início aqui. A mesma coisa de um cientista que deixou uma pesquisa lá pendurada há muito tempo atrás, que não conseguiu terminar, e quando chega aqui, ele e acabou a pesquisa, realmente conseguiu que aquela pesquisa fosse terminada. Está entendendo? Porque todas essas pesquisas de enfermidade e tudo, elas têm, se você olhar direitinho, elas têm uma sequência. Um faz um pedaço, o outro faz um pedaço, o outro faz um pedaço. Por quê? Porque eles estavam estudando talvez a mesma coisa, entendeu? E a partir daquela coisa, um foi completando a ideia do outro. Como é que você tem crianças de 3 anos, 2 anos, né, tocando de forma maestral piano. Né? Tem vários vídeos na internet, quem quiser pesquisar. E o violino, violino, né? Instrumentos musicais. Como é que se explica isso? Então, é algo que não se explica. Transcende ao nosso conhecimento.
Então, né? então o estudo da saúde mental hoje, ela está ainda engessado para essas coisas que No estão vindo, né? presente, No no presente, né, presente. Val? A gente está preso, a gente como profissional de saúde mental, a gente está preso ao nascimento e a sua vida presente. A gente não sabe o que aconteceu lá atrás, né? Aquele Brian Weiss, se não me engano, é Brian Weiss, ele escreveu vários livros de vida após a morte, e ele tratava várias pacientes, né, no livro dele, ele tratava várias pacientes e não conseguia êxito. Até que um dia ele hipnotizou uma das pacientes dele e disse a ela: vá ao âmago da questão, de onde começou. Aí ela, puf, Pronto. passou para uma vida passada. Ultrapassou, transbordou a vida Ultrapassada. atual. Ah, e Val, eu vou até abrir essa vertente aqui para auxiliar nesse ponto, eu acho muito importante. Eu, como psicanalista, eu tenho uma formação também na questão da hipnose. E eu não realizo hipnose de forma aleatória, de forma alguma. Tanto é que eu passo pelo crivo antes, se aquela dor específica tá dor emocional, né, está realmente inviabilizando a pessoa de tal forma que aí você, ok, a hipnose pode ajudar. Em um caso desse, né? Né? E eu sou muito prudente nessa linha. E já houve casos, né? Eu relato aqui para quem estiver assistindo, houve casos no consultório de acontecer, de realizarmos uma sessão, né, de hipnose e a pessoa começar a recordar de momentos ali, dados, informações muito sólidas, fundamentadas, como a gente está falando aqui. É uma placa, é uma rua, o nome de uma rua específica, é um local que, quando você vai averiguar, não existe mais, mas existia. Já aconteceu isso no consultório. Um dos momentos que mais chamou a atenção foi justamente quando uma pessoa foi e se recordou, né, nesse estado de hipnose, começou a recordar de momentos vivenciados na França, por exemplo, né, ali na região da França. Resumo da ópera, né? Essa pessoa, ela começou a identificar muito detalhadamente questões ali que eram muito detalhadas, né? E solucionou o que ela precisava ver, se ressignificar o que a gente chama na psicanálise, entender o que é que houve ali naquele momento histórico e encerrou. Só que essa pessoa nunca esteve na França, né? Essa pessoa que eu atendi, e também essa pessoa era do interior aí do estado, né? Não vou dizer o nome, mas do interior, bem interior. Então ela nunca, até com a leitura limitada essa pessoa tinha, Val. Então não tinha nem leitura, nem nunca esteve no Não lugar, tinha não conhecimento. tinha conhecimento. E eu tive a oportunidade já de estar no lugar que estava, que ela percorreu durante a hipnose. E de fato, eu como conhecia aquele lugar específico, eu conduzindo, entendi que era verdade mesmo, fundamentado. Ela não sabia, mas eu sabia porque eu já estive no lugar. Compreende, Val? Então, é o estudo do professor Jim Tanker, quando ele faz toda uma varredura, né? Claro que eu não estou estudando sobre vidas passadas, mas ocorreu comigo, numa condução como essa. A pessoa entendeu, ressignificou, foi no âmago da coisa, resolveu o que tinha para resolver no seu inconsciente, na condução, né, que a gente segue um protocolo sério, e na condução resolveu. Uhum. Então, é real, não é real? É real. Veja bem, se sai da boca do seu paciente, eu pelo menos trabalho assim, o que sai da boca do seu paciente é algo que incomoda ele. Uhum, E se está incomodando, para ele é real. é real, Então você tem que tratar como uma coisa real, exato. entendeu? E quando você percebe, por exemplo, que não é uma coisa real, mas uma coisa que e a gente percebe, quer dizer, a vivência, né, dá a você assim um cabedal de instrumentalização que você sabe quando ele não está falando Condizendo com a verdade. condizente com o que é real, Uhum. entendeu?
porque aquilo dali é uma coisa que foi criada por ele, é a forma, como que a gente chama de distorção cognitiva. É a forma como ele vê a coisa que toda ao redor dele. Aí isso aí você trata, né? E você tem que estar atento ao seu paciente. Como diz o ditado, é trabalhar com o paciente. Quem trabalha em saúde mental, ele tem que trabalhar focado nas necessidades do paciente. Como é essa pessoa que você citou agora há pouco? Né? O hipnoterapeuta foi lá, conduziu a pessoa no protocolo, certamente, sério, mas a pessoa transbordou algo e foi até determinada questão, vá no âmago da solução que você precisa. É o Brian Weiss. E Brian Weiss, e foi lá e resolucionou. Então, foi cumprida vamos dizer assim, o objetivo do trabalho do profissional de saúde mental, que é ajudar a pessoa nessa condução, né, do aliviar a dor emocional. O que agora é muito polêmico também, e por isso que eu sigo sempre uma condução muito séria nesse campo, inclusive da hipnose, porque é preciso seguir com um profissional sério, porque você pode induzir imaginações e registros que não são reais. Então, essa condução, procurar um profissional sério, isso ajuda muito, né? Isso vai trazer solução e não a maior aperreio. Se não me engano, teve um filme, eu não me lembro, mas que os participantes, eles tinham sido hipnotizados e tinham dado uma chave mestra para quando ele fosse acionado como combatente, ele ia explodir tal canto, ia explodir tal canto, ia explodir tal canto. E essas pessoas foram acionadas, né? Ligou, aí, olha, aí deu a chave, ele já ficou hipnotizado e foi resolver. Isso aí pode ocorrer, né? O pós-hipnótico. É, né? A sugestão que Sugestões fica, né? Pós-hipnóticas que podem coisar. Então, é procurar sempre um profissional sério. Tá entendendo? Que não faz isso por curiosidade, mas ele faz por conta de uma necessidade do paciente. É muito mexer com a mente humana, né, Val? É algo muito sério. Eu sempre falo sobre isso. Não se brinca com a mente humana, né, nesse sentido. Exatamente. Em vários sentidos. Então, a gente já está chegando no finalzinho, Val. Foi bem esclarecedor hoje o nosso podcast. E eu gostaria que você desse o seu fechamento aí, falando sobre a sua percepção aí. Como é que quem está do outro lado pode buscar ajuda, encontrar uma ajuda realmente que possa ser produtiva para si, né? Não fique apenas num caminho ali circular e enfrentando sempre dores e piorando, né? Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, ajudar as pessoas que estão do outro lado nesse campo, né? Na mediunidade, que seja da questão da saúde mental mesmo, exatamente. Qual o melhor caminho para a pessoa não se perder, não persistir no caminho o melhor caminho para qualquer pessoa com um problema, seja ele psiquiátrico, seja ele psicológico apenas, um problema emocional, é procurar um profissional. Procurar um profissional que tenha condições de orientar, porque existem profissionais que desarranjam ainda mais a mente do paciente. Então, é ele procurar um profissional que possa auxiliá-lo nos seus conflitos, fazendo com que ele se liberte daquela situação que ele está vivenciando. Então, o profissional que fizer isso, ele é um bom profissional, né? A gente sabe que a mente humana é uma porcelana muito fina, tá entendendo? E se você não tiver o conhecimento para associar ele a um ser que está em conflito, que está sem condições de resolver sua própria problemática, você não é um bom profissional. Então, você tem que olhar, focar no seu paciente para saber as necessidades que ele tem, e o paciente não precisa carregar consigo todo aquele sofrimento, porque tem pessoas que passam a vida toda sofrida, tá entendendo? E não procuram um auxílio porque é preconceituoso. Por exemplo, muita gente acha que procurar um psicólogo, um psiquiatra, é uma questão de fraqueza, que só procura quem é doido,
só procura quem está fora de si, e não é, né? Os problemas emocionais, eles podem ter fontes diversas de problemas passados, de problemas atuais, de problemas da infância, de problemas... Então, é tudo tratável, desde que você seja forte o bastante para enfrentá-lo, porque tudo depende, porque não existe um bom profissional dizer eu vou curar se o próprio paciente não se auto-ajuda. Né? Às vezes a gente diz, faça esse exercício, leve para casa, faça esse exercício pensando, analisando o seu dia a dia para ver se é bom, e o paciente não faz. Né? Então ele não leva a sério, aí diz assim, não, mas eu já fui a 10 profissionais de psicologia, de psicanálise, e não resolveu o meu problema. Não resolveu porque você não quis resolver o seu problema. Então você também, o paciente, também é responsável pela sua saúde mental. Então, se eu estou com um problema e quero resolver, então eu vou procurar um profissional, mas eu vou me comprometer com o profissional de que vou fazer a minha parte. Ótimo, que bom. Entendeu? Que bom. Então é assim que eu vejo a coisa. Doenças mentais, elas são diversas. Tem umas que nem aparecem no ponto de vista, vamos dizer assim, psicologicamente falando, a gente nem percebe que é um problema mental, mas que, na verdade, é algo que pode se desenvolver mais tarde, né? É como a distimia, né? A distimia é uma depressão que ela vem, aquela coisa constante, você nem percebe que é depressivo. E quando ela eclode com força total, aí você já entra no fundo do poço e a gente descobre que você Depressivo. Depressivo. Entendeu? Então tem coisas que a gente tem que não percebe, mas que um profissional, com um olhar profissional, a gente consegue detectar aquele problema. Então é bom, sempre que precisar, procurar um profissional. Profissional sério, né, Val? Sério. É o primeiro profissional caminho, o primeiro passo. sério. É interessante, você me fez lembrar agora, Val, algo que está cometendo muitas pessoas, as dores, né? As dores também físicas, extrapolando a questão psíquica. Tem um conceito de uma profissional que eu sigo ela bastante, eu achei bem interessante a abordagem, eu vi esses dias, que foi da doutora, ela é psiquiatra, né? Se eu não me engano, ela atua em São Paulo e Rio. Ela tem até um programa, é bem interessante o programa dela. E ela abordou que a fibromialgia, por exemplo, quem sente dores, né, por todo o corpo, ela abordou nesse vídeo que é a doutora Ana Beatriz Barbosa, que é autora, inclusive, do livro Mentes Perigosas, Mentes Ansiosas. Mentes Criminosas. Exatamente. E ela falou que a fibromialgia ela é uma depressão, um alerta de depressão ali que já existe por trás, mascarado, né? E já está somatizando, que a gente chama na psicanálise, somatizar, impactar no corpo as dores, né, fisiológicas do corpo, a mente influenciando no corpo, né? E veja que interessante, eu achei bem legal essa abordagem da A maioria das doenças autoimunes, elas são psíquicas. Elas têm um fundo psicológico. Eu não estou dizendo que todas elas têm problema psicológico, mas a maioria delas, elas têm um fundo psicológico, porque a própria pessoa não consegue elaborar para si uma condição melhor e, consequentemente, ela passa sempre a piorar. E em vez de aí começa a desenvolver 2, 3, 4, 5. E a dor física e emocional vai ficando cada vez mais forte. Por isso que é interessante essa busca do lado multidisciplinar, né, Val? Fazendo exercício, equilibrando a questão até nutricional com um nutricionista, buscando um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, da terapeuta que segue essa linha da terapia, né? Então tudo isso vai trazendo aquele paciente, aquela pessoa que está com a dor emocional para uma realidade saudável, né? Salutar, né, Val? Foi ótimo, Val. Obrigado pela presença no programa, né? E fico muito feliz por esse esclarecimento sobre saúde mental, sobre o que é
mediunidade, loucura, nós permeamos vários assuntos aqui que foram bem interessantes. Então, queria lhe agradecer pela presença e certamente o que você falou aqui, que a gente discutiu, que a gente elaborou, vai ajudar muitas pessoas a pelo menos ter um pouquinho de clareza sobre o que buscar e como está se sentindo e, de repente, buscar apoio. E essa é uma dica que a gente sempre dá aqui, né? Busque sempre um profissional, né, que esteja imbuído, que esteja inclinado a ajudar realmente você, né? Que esteja Que preparado para foque em ajudar. você e no seu problema, né? Que esteja preparado, também preparada para lidar com aquela demanda, que seja mediúnica, que seja uma questão da algum transtorno específico, mas que ele saiba lhe conduzir de forma correta. Faz muita diferença, né, Val? Com certeza. Nesse contato inicial. É crucial, né, Val? Com certeza. Isso aí. Eu vou fazer. Então, hoje a gente falou sobre esses pontos, são muito importantes no cuidado da saúde mental, principalmente relacionado a como buscar essa ajuda. Para quem me conhece na condução como psicanalista, e a gente sempre traz profissionais aqui que também estão alinhados com essa linha de pensamento, que o ser humano ele é uma colcha de retalhos, né? A mente humana realmente é tão vasta que apenas cuidar de uma forma, de apenas por um prisma, muitas das vezes não é necessário. É o que a gente tratou aqui hoje. A gente falou sobre mediunidade, sobre aquilo que são dons mesmo da pessoa, intervenção externa, ou então que seja uma própria psicopatologia mesmo, um transtorno da pessoa. Tudo isso, quando é conduzido de forma multidisciplinar, de forma ampla, né? Uma busca desse cuidar da mente através de se educar com a alimentação, se educar com um treinamento físico, com a questão da saúde física, também repercute sim na saúde mental. Então, esse é um ponto que eu sempre comento aqui, sempre trago para que você que esteja do outro lado analise sobre isso. Cuidar da saúde mental é algo multidisciplinar, é algo que envolve vários cuidados em volta desse cuidar da saúde mental. Então, espero que hoje a gente tenha esclarecido mais um ponto, mais um degrau aí nessa escala do conhecimento sobre esse universo da mente, e foi muito bom contar com a sua presença, e certamente nos próximos episódios vamos falar sobre muitos outros temas relacionados a esse desafio que é entender a mente humana. Então, ficamos por aqui hoje. Um agradecimento especial a você que assistiu até aqui o podcast, e sejam muito bem-vindos sempre, bem-vindas, para desvendar essa mente infinita que permeia todos nós. Muito obrigado. Assim seja.